Paz do Senhor, estou aqui de novo, quero gravar aqui em João, capítulo 19, a partir do versículo 17, que fala um pouco da crucificação de Cristo. E Jesus tocou no meu coração, ao menos para ler essa parte, porque não tem muito o que comentar, né? Que eu ia começar aqui no capítulo 20, que era direto na ressurreição, mas aí eu senti no coração de começar aqui no capítulo 19, que é a crucificação. Então que nosso Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar poderosamente, né? Falar aqui aos nossos corações, me usar nessa live para falar um pouco, né, da vida dele, do que ele passou. E em nome de Jesus. Capítulo 19, verso 17, que é a crucificação. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. E com ele outros dois, um a cada lado, Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar aonde Jesus estava crucificado era próximo à cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. E diziam, pois, os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Isso não aceitava de jeito nenhum, né? Jesus como rei, como Cristo, como Senhor e Salvador. Os próprios dele, né? Jesus veio para salvar, começar, na verdade, a pregação, começar a salvação pelos judeus. Mas os próprios judeus não o reconheceram. Era da casa. Imagina Jesus, imagina a dor, né? Jesus passou por nós, né? Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado, 4 partes para cada... Peraí, deixa eu ler de novo essa parte aqui. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecido toda de alto a baixo, não tinha costura. E disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi para que se cumprisse a escritura, que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre mim e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a sua irmã. Junto à cruz estava Jesus, estava sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse-lhe à mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora os discípulos recebeu em sua casa. Pois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo num ísopo, lhes chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado.
e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. É muito interessante, né, essa parte aqui. Jesus já estava sentindo, né, que não tinha mais força, né? Aí, para se cumprir a escritura, ele pediu, né, ele pediu água, mas ele disse que estava com sede, mas aí chegaram, né, o vinagre. Imagina isso, vinagre. Né? E para se cumprir a escritura, ele tomou o vinagre, né? Molhou a boca, né? E tendo feito isso, entregou o Espírito. Essa parte aqui de entregar o Espírito é uma coisa bem curiosa, que uma outra hora qualquer eu quero falar um pouco disso. Não sei se vou ter essa oportunidade, se Deus vai tocar no meu coração de falar ou não, né? Mas é bem curioso essa passagem de entregar o Espírito, né? Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. E foram, pois, aos soldados. E, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhes quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhes furou o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Glória a Deus, né? E aquele que viu o testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado, e não foi, né? Todas as palavras que estavam escrito dele aconteceram exatamente como estava escrito. Nada fugiu do controle de Deus. Nenhum osso dele foi quebrado. Mas ele sofreu barbaridades, né, que a gente sabe. E outra vez diz a Escritura, verão aquele que o transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhes permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe os permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também com ele Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis, com as especiarias, com que os judeus costumam fazer na preparação. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, o puseram ali. Capítulo 20, que fala da ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, o que seguia
o que seguia. Entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Mistério, né, de Deus. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que o ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu os anjos, e viu 2 anjos vestidos de branco, e assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram? E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Aleluia! Coisa linda, né? E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me aonde puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não tenho subido para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e diz-lhe que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Eita, que coisa linda, né, gente? Aqui agora ele ressuscitou, foi o primeiro, foi a Maria, foi a primeira. Nessa Maria é a Maria Madalena, que a gente vai ver em outros capítulos. Aqui eles não estão falando que era Maria Madalena, mas em outros capítulos a gente vai ver que era Maria Madalena, e ela foi a primeira a chegar no sepulcro. Ela levantou de madrugada e foi ao sepulcro, muito provavelmente para orar, né? Para chorar ali aos pés de Jesus. Foi a que se interessou, foi a que foi primeiro. E ela foi a primeira a receber, né, a visita, assim, foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Olha que coisa linda. Né? Quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente busca, né? A gente demonstra essas coisas para Deus, Deus ele tem um galardão, né? Para cada um de nós. É coisa linda, é só Deus mesmo, né? E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que é mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena, aqui mesmo fala, foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhes dissera isso. E ela, por ser quem ela foi, né? Ela era uma prostituta, né? Maria Madalena era prostituta, foi aquela que era para ser apedrejada. Mas aí Jesus livrou ela e ela se apegou muito a Jesus, ela verdadeiramente se converteu, andava com Jesus. Ela demonstrou todas essas coisas, né? Foi assim a gratidão dela, porque era para ela estar morta, né? Apedrejada, porque ela foi pega em adultério. Mas ela realmente se converteu. Esse é a maior dádiva de um crente. Realmente se converter, deixar tudo, todo o pecado e seguir a Jesus. Ainda que a gente não vê, mas ainda claro que a gente sabe que pode fazer isso, né? Bem-aventurados são os que não viram e creram, né?
Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas aonde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pô-los no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Imagina essa hora, gente, que coisa linda, as portas fechadas, todos lá, né? Eles estavam todos juntos, com medo. De repente aparece Jesus lá no meio, coisa linda. Quem é que não queria ver, né? Jesus, quem não queria sentir essa presença? Ver Jesus deve ter sido uma coisa muito linda, né? Ainda que eles andavam com ele, mas Jesus foi morto, todo mundo viu, foi crucificado, foi enterrado, no caso, foi posto na cova naquela época, né? Mas ele aparecer assim. E disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eles ficaram tão perplexos que Jesus teve que falar Pai 2 vezes, né, para eles responderem. Porque na hora ninguém estava acreditando. Tamanho era aquele milagre, aquela glória, né, que vinha de Jesus. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebe o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Olha o poder da glória que Deus deu para os discípulos. Né? Até hoje, quem crê verdadeiramente, quem recebe o Espírito Santo tem esse poder de perdoar, né? E quem a gente perdoar é perdoado, e quem a gente não perdoar será retido. Recebeu o Espírito Santo conforme ele tinha prometido, que quando ele fosse, ele nos enviaria o Espírito Santo. Quando ele apareceu, né, aos 11, naquele caso ali, que eram 11, né, que um já tinha se desviado, foi a primeira coisa que ele fez, foi assoprar o Espírito Santo para que cada um recebesse ali aquela hora, né? O poder de Deus, porque o Espírito Santo é o poder de Deus na nossa vida, onde a gente pode profetizar, né? E aí a gente vai ver realmente quem é e quem não é de Deus. Quem tem o Espírito, quem não tem o Espírito. Né? Porque a gente profetiza e se a gente tem o Espírito, se é de Deus, tem que acontecer. Né? E além de tudo, nós podemos perdoar os pecados. E se a gente não perdoa, também será retido. Isso depende de cada um, né, que está no nosso caminho. Quer realmente coisa séria com Deus. Mas Jesus depois fala para que a gente perdoa também os nossos inimigos, né? Mas ele falou aqui: aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Isso pode acontecer dependendo de cada um, né? Se a pessoa aceita ouvir a palavra de Deus, se entregar a Jesus, né? Naquela época eles iam ter que pregar a palavra. E eles iam ter oportunidade de perdoar ou não perdoar. Depende de cada um, ia receber ou não a palavra de Deus. E por isso que Jesus falou assim, né? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo do lado no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crereis. E 8 dias depois estava outra vez os discípulos dentro, com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse-lhe: paz seja convosco.
Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente, Tomé. Eita glória! Não seja incrédulo, mas crente. Deus já tinha falado todas essas palavras, né? Que ele havia de padecer e ressuscitar no terceiro dia. Mas a coisa era tão maravilhosa, como nunca ninguém tinha visto, né? A não ser Lázaro ressuscitar. Então, Lázaro ressuscitou, porque então também ele não poderia acreditar que Jesus também ressuscitaria, não é? Mas nem assim Tomé acreditou. A coisa era tão grande e maravilhosa que Tomé não acreditou. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Tomé respondeu e disse: meu Deus, Senhor meu. E disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eita glória! Só o fato da gente já crer sem ver, somente pela palavra, pela fé, a gente já é mais do que bem-aventurados. Porque muitos viram e não creram, né? Às vezes a gente tem dúvida, né, das coisas de Deus, mas Deus falou para Tomé, né, seja crente. Ele já tinha falado. Hoje nós temos aqui toda a palavra de Deus. Se a gente está lendo e sabe que Jesus Cristo, né, a gente crê que Ele vai voltar, que Ele vê todas as coisas, que Ele está conosco, porque o Espírito dele está com a gente e Ele sabe exatamente o que nós passamos aqui. Mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Já está vencido. O que a gente precisa fazer agora é somente esperar e crer verdadeiramente em Cristo Jesus. Porque o pior já foi feito. Agora nós precisamos somente crer, né? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eita glória, bem-aventurados somos nós que cremos, né? Basta isso, crer em Jesus Cristo, né? Claro que a gente tem que andar na porta estreita, a gente precisa mudar a nossa vida, porque agora nós temos o Espírito de Deus, né? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe também: nós vamos contigo. E foram e subiram logo ao barco. E naquela noite nada apanharam. Ficaram a noite inteira, nada apanharam. São provas, né, que a gente passa. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tem de bom ânimo. Desculpa. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-se: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não o podia tirar pela multidão de peixes. Eles já estavam tão acostumados a obedecer, né, o poder de Deus, a voz de Deus, que tudo que Jesus pedia para eles fazer, eles faziam. E ali eles lançaram a rede e não sabia que era Jesus. Então já estava tão acostumado a obedecer, que obedeceram Jesus sem mesmo saber que era Jesus. Como que a gente vai colocando uma coisa em prática, a gente vai acabando fazendo, né? Faz sem querer até.
mas isso foi muito bom eles terem obedecido, né? Porque apanharam uma multidão de peixes que já nem conseguiam quase tirar, né? Esse é o poder da obediência, né? Obedecer a Deus, obedecer a Jesus, assim, já no natural, né? Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque já não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima. Já era um milagre de Deus, né? E pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Eita glória! Jesus já estava lá. Quando os discípulos foram pegar os peixes, Jesus já estava na praia, né? Com um peixinho em cima e pão. E Simão Pedro abriu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não o rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Glória a Deus, né? Quem é de Deus, quem é de Jesus Cristo, conhece a voz, né? Conhece o pastor. Por isso que a gente deve sempre estar lendo para conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Para a gente reconhecer a voz do pastor. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como vai ser exatamente. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: filho de Jonatas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu o sabes, eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou de ter-lhe segunda vez Simão Pedro: Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu o sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonatas, ama-me? E Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Né? Jesus fez isso porque Pedro negou ele 3 vezes, né? E agora ele teve que aceitar Jesus, né? 3 vezes. Nada mais justo, né? E por isso que Jesus perguntou 3 vezes, né? E na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andava para onde querias. Mas, quando já fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para um lugar para onde não queiras ir. Ele disse isso, significando do que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Olha isso. A perseguição gerou a morte de Pedro, né? Que a gente sabe, Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. E Jesus disse isso porque Jesus disse: segue-me. Então, Jesus ia levar Pedro junto com ele.
né? Logo depois, né? Não, uns dias depois, logo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Agora, por que dá para saber, né? Por que Jesus deixou aqui, ó? E Pedro, voltando-se, viu o que seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava. E naquela ceia se recostara também sobre ele, o seu peito. E que dissera, Senhor, quem é que te has de trair? E vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deixa o que serás? E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha. Olha isso. Quem importa a ti, segue-me tu. Então é por isso que a gente sabe que Pedro seguiu a Jesus para onde Jesus foi. Porque como Pedro tinha obra, né, ele era o cabeça aqui da igreja, né, sobre ele foi levantada a igreja de Jesus, então ele teve que ir para aprender algumas coisas lá com Jesus, né, onde Jesus ia. Mas esse discípulo aqui, ele ia ficar até que Jesus volte. Até o final do século, né? Que é o Tiago, né? Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhes disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo não poderia conter os livros que se escrevessem. Eita glória! Esse é um grande mistério de Deus, né? Jesus já fez tantas coisas, já fez tantas obras, né, na vida dele, que se fosse escrever, Jesus fala aqui na palavra que nem o mundo, né, poderia conter todos os livros que se escrevesse. É uma coisa linda, né? A obra de Deus é um mistério, né? Infelizmente, nem todos têm um conhecimento espiritual, né? Algumas coisinhas Deus tem me mostrado, mas nem tudo a gente pode falar, né? Porque as pessoas ainda não estão preparadas para comer o alimento sólido, né? Mas são alimentadas com leite, como diz a palavra. Mas é um mistério essa passagem aqui, né? Então, essa é a palavra que Deus tocou no meu coração e eu agradeço em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos compartilhassem, se assim fosse, né? A vontade de Deus para que essa palavra venha, né, ser lançada. Em nome de Jesus eu agradeço.